Agora você ouve a coluna do professor doutor em Direito do Consumidor, Leandro Lages. Coluna Direito do Consumidor, com Leandro Lages. Olá, vamos dar início a mais uma coluna Direito do Consumidor no programa Sintonia Jurídica da FM Universitária. No programa de hoje nós iremos abordar um tema que tem sido objeto de muita discussão, não só no dia a dia, como também nos tribunais superiores, que é saber se uma empresa ela pode reclamar, ela pode se utilizar do Código de Defesa do Consumidor em uma demanda, em um litígio, em uma reclamação com outra empresa. Ou será que o Código de Defesa do Consumidor só se aplica, só pode ser utilizado por pessoas físicas? A resposta, ela está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo, ele diz que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Ou seja, o próprio código, ele reconhece que a pessoa jurídica, que uma empresa, por exemplo, ela pode sim reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor, mas que fique bem claro que não é em toda e qualquer situação. O código reconhece que é uma exceção, tanto é que da leitura do artigo 2º que eu fiz aqui para vocês, eu destaquei que o consumidor é aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Então, o que vai definir se a empresa ela é ou não consumidora é o fato de ela ser destinatária final. E o que é que vem a ser esse termo destinatário final? Vou tentar explicar com base em duas situações. Por exemplo, uma empresa que adquire para revender, ela não é destinatária final. Ela será apenas intermediária. Ela adquire e repassa adiante para o verdadeiro destinatário final. Então, por exemplo, uma loja de departamentos que adquire uma série de eletrônicos, eletrodomésticos para revender aos consumidores, se der algum problema em algum lote desses eletrônicos, eletrodomésticos, ela não poderá reclamar do fabricante com base no Código de Defesa do Consumidor, porque ela não é destinatária final, ela é apenas uma intermediária. Da mesma forma, uma concessionária com relação aos carros, aos automóveis que revende, uma livraria com relação aos livros, um supermercado com relação aos vários produtos que ele comercializa. Então, em todos esses casos, não será possível a utilização do Código de Defesa do Consumidor. Essas empresas não serão consumidoras. Uma outra situação que também afasta o Código de Defesa do Consumidor, em que as empresas não poderão utilizar o Código de Defesa do Consumidor, é quando elas, apesar de não adquirirem para revender, elas adquirem para transformar. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma montadora de automóveis que adquire uma série de produtos, peças e componentes para montar os carros. Vamos pegar aqui o exemplo da Fiat. Fiat, como as demais montadoras, ela adquire, por exemplo, pneus da Firestone, da Goodyear, da Michelin, para montar os carros. Então, se der algum problema em algum desses lotes de pneus que eles adquiriram, essas montadoras não poderão reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, uma padaria com relação ao trigo que será transformado em pão, um restaurante com relação aos gêneros alimentícios que adquirem para transformar em prato. Então, nesses casos, essas empresas elas não poderão reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Elas não são consumidoras, mas eu não estou dizendo que elas não poderão reclamar de eventuais vícios apresentados nesses nesses produtos. Eles só não poderão reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Eles terão que se utilizar do Código Civil, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação aplicável para quem é mais frágil, para quem é mais vulnerável. E nessas relações que são tipicamente empresariais, nós não identificamos essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Então, terão que se utilizar do Código Civil. Então, por exemplo, se a companhia aérea Azul adquire determinados jatos da Embraer para transporte de passageiros e der algum problema em algum desses jatos, a companhia aérea Azul não poderá reclamar da Embraer com base no Código de Defesa do Consumidor. Ela terá que se utilizar do Código Civil. Então, percebam que são algumas peculiaridades. Apenas em algumas situações uma empresa poderá se utilizar do Código de Defesa do Consumidor para reclamar de outra empresa. Existem outras situações polêmicas, como por exemplo, será que nós podemos utilizar o Código de Defesa do Consumidor para a relação de condomínios, para uma locação, para os cartórios, para os advogados e profissionais liberais em geral, para os bancos, no mercado de ações?
Então são temas que comportam outras discussões, mas preferível deixar isso para o nosso próximo encontro. Até lá. Sintonia Jurídica. Você acabou de ouvir a coluna do professor Leandro Lages sobre direito do consumidor.